Queridos irmãos e irmãs telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos aqui mais uma vez, eu, pastor Fábio Henrique, e comigo aqui na bancada o presbítero Tony César, para estudarmos junto com vocês mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos estudar a lição de número 6, que tem como título A Rebeldia de Saul e a Rejeição de Deus. O textuário da nossa lição de hoje se encontra em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, que diz assim: Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. E a verdade prática da nossa lição declara o seguinte: ao cristão nascido de novo, não cabe praticar o pecado da rebeldia, pois fazê-lo é reviver a velha natureza. Muito bem, meus irmãos, irmãs, amigos e amigas, o programa Escola Bíblica Dominical em Debate está apenas começando. Convidamos vocês a continuarem conosco. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, a lição de hoje, a lição de número 6, tem como objetivos específicos definir o que é rebeldia, né, dentro do conceito bíblico, explicar a rebeldia de Saul e caracterizar a liderança sem critérios de Saul. Estudamos já na lição anterior que Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul foi aquele rei que Deus colocou para reinar em Israel como resposta ao pedido do povo. O povo queria um rei como tinha as demais nações que pudesse reinar e liderar sobre eles, né? E Deus não era da vontade de Deus naquele momento, pelo menos, de colocar um rei para reinar em Israel, estabelecer uma monarquia em Israel. E assim o povo pediu um rei conforme um perfil humano, e Deus deu a eles Saul, um rei que tinha um perfil humano que se encaixava naquilo que o povo queria. Mas a gente vê ao longo do primeiro livro do profeta Samuel, que esse rei que o povo queria, né, que era Saul, foi um rei que teve muitos problemas. Foi um rei que começou bem e depois continuou mal e terminou pior ainda. Então, isso também nos chama a atenção da importância de não somente começarmos bem, mas continuarmos bem e terminarmos bem a nossa história, a nossa função, as nossas atividades. Saul reinou em Israel, reinou por 40 anos, mas infelizmente teve um fim trágico, e um dos grandes problemas de Saul era a rebeldia, era a desobediência deliberada contra Deus, contra a palavra de Deus. Por isso que no tópico ponto 1 da nossa lição, conceitua e define aqui o que é rebeldia, e diz aqui o nosso comentarista que a rebeldia é caracterizada como um ato de resistência, é opor-se a uma autoridade. Por vezes se trata de uma obstinação em excesso. Então, a rebeldia não é uma desobediência pontual, não é uma desobediência por uma fraqueza, não é uma desobediência por um deslize, mas é um ato constante de resistência, de oposição à vontade e à autoridade de alguém, né, que tem autoridade superior sobre nós. É uma obstinação em excesso. Então Deus é quem é soberano no céu e na terra, e o povo de Israel era o povo de Deus. E Saul, embora tivesse sido nomeado rei, mas ele não estava acima de tudo. Saul não estava acima de todas as leis, Saul não estava acima do bem e do mal,
e Saul não estava acima da vontade de Deus. Ele tinha que ser submisso à palavra de Deus. Saul tinha que ser submisso às diretrizes dadas por Deus, porque era uma teocracia através da monarquia, uma espécie de monarquia teocrática. Então, assim como, por exemplo, existe monarquia constitucional, em que o monarca tem toda aquela autoridade ali, mas ele está submisso à Constituição. A Constituição está acima do monarca. No caso aqui, a palavra de Deus estava acima do monarca Saul. Então, o servo de Deus, nós que somos crentes em Jesus Cristo, devemos evitar a rebelião. Isso não combina com o perfil de cristão, porque o primeiro rebelde da história foi Satanás, Lúcifer, aquele anjo de luz que se rebelou contra Deus, que se opôs contra o Senhor. Então, o servo de Deus deve evitar a rebelião, quer seja contra Deus, quer seja contra os pais, os líderes e as autoridades. Infelizmente, vivemos em um tempo, em uma época, em que há uma oposição, uma rebelião muito deliberada de muita gente contra toda e qualquer autoridade. Pessoas que são antinomistas, pessoas que se opõem contra qualquer lei, contra qualquer ordem, contra qualquer autoridade. Então, a autoridade dos pais em casa está sendo desfeita, está sendo muito desrespeitada, a autoridade dos professores em sala de aula, a autoridade dos pastores nas igrejas, a autoridade dos servidores públicos que estão tomando de conta da nossa nação, está sendo desrespeitada. Então, parece que hoje em dia, nessa pós-modernidade, o que mais se ensina, o que é chique, é você ser rebelde, é você se levantar contra, é você contestar. Então, vivemos uma época de uma sociedade contestadora. Tudo se contesta, não é que a gente não possa fazer uma avaliação crítica das coisas, mas o que está acontecendo é um verdadeiro levante, uma rebelião contra toda e qualquer autoridade. As pessoas não querem se submeter a nada e nem a ninguém. Então, isso é uma rebeldia deliberada contra as autoridades. Então, professor Tony, aqui no conceito bíblico, na questão da rebeldia, nós vemos no tópico 1.2 da nossa lição que também acontece muito, a Bíblia no Antigo Testamento registra muitos exemplos de rebeldia do povo de Israel contra Deus. Exatamente. Quero saudar a você que está nos assistindo, tanto pela TV AD Mossoró, como também pelo YouTube. Quero saudar vocês com a paz do Senhor e que vocês tenham uma boa aula. Exatamente, professor Fábio, a rebeldia ela é abominável aos olhos de Deus. E principalmente quando a rebeldia é contra a sua palavra, contra a sua santidade. E você encontra no Antigo Testamento Deus usando os profetas para reprovar comportamentos de oposição, de resistência, de rebeldia, tanto do povo de Israel para com Deus, como também de pessoas específicas, personagens bíblicos. Você vê Jeremias, Deus usando Jeremias, dizendo, povo rebelde, até quando ficarás assim? Até quando vocês não irão se converter? Lá em Jeremias 13:14 você vê o profeta Oséias capítulo 4, versículo 16. Deus compara Israel com uma vaca rebelde, usando uma linguagem campestre, porque a maioria do povo de Israel vivia do campo, da agricultura, da pecuária. E Deus compara o povo de Israel com uma vaca rebelde, em Oséias 4:16. Em Oséias 4:17, Deus diz que fará o povo de Israel uma ovelha mansa. Também a gente vê outros exemplos de personagens bíblicos que fazem as suas rebeliões, como por exemplo, a gente vê lá em Datã, aqueles personagens bíblicos, Datã, Corá e
e Abião, obrigado. Eles se rebelaram contra a autoridade de Moisés, está lá em Números capítulo 17. Se rebelaram contra a autoridade de Moisés, eles não aceitavam a autoridade de Moisés, eles achavam que qualquer pessoa poderia fazer a função de Moisés. E Moisés, com a sua simplicidade, e Moisés com a sua mansidão, eles, olha, vamos até a tenda do testemunho e vamos orar a Deus, e Deus vai dizer, Deus vai escolher, e Deus vai dizer se realmente é verdade o que você está dizendo. E ali, você for ler Números 17, diz que Deus reprovou o comportamento rebelde daqueles 3 homens, e além desses 3 homens, tinham centenas também que acompanhavam eles, e a terra se abriu e engoliu aqueles homens e suas famílias vivos. Deus reprova a rebeldia. Os 3 amigos de Daniel, eles são exemplos de respeito à autoridade. Sadraque, Mesaque e Abdenego, lá em Daniel capítulo 3. Eles estavam ali numa cerimônia civil na cidade de Babilônia, estavam ali como escravos, não é isso? Eles foram para a cerimônia, onde o rei Nabucodonosor, ele construiu uma estátua, tudo indica que aquela estátua era ele próprio, a Bíblia não diz, mas tudo indica que sim, porque era costume dos reis da época, da antiguidade, fazer estátuas em suas homenagens. E eles não fizeram baderna, eles não levantaram cartazes, bandeiras contra aquela idolatria. Eles estavam ali naquela reunião civil, mas até certo ponto, a partir do momento que o rei Nabucodonosor fez com que obrigou, podemos dizer assim, para que eles se curvassem diante daquela estátua, e ameaçou de morte, dizendo que ia colocar eles dentro daquela fornalha, até aumentou a fornalha 7 vezes mais, caso eles não se dobrassem. Então ali eles não se curvaram, mas eles falaram os motivos deles, motivos de fé, motivos religiosos, mas eles não foram contra o Estado, não foram contra a autoridade de Nabucodonosor. Eles justificaram a fé deles para não se curvar. Então, qualquer tipo de rebeldia é reprovado do Senhor, e no caso do rei Saul, ele foi rebelde por ter desobedecido a ordem do Senhor ali trazida por Samuel. Queria estar terminando o primeiro bloco aqui do nosso programa EBD e Debate. Fica aí que daqui a pouco voltaremos com a continuação da aula. Voltamos com o programa EBD e Debate. Você que está chegando agora, estamos estudando a lição número 6, a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. Estamos falando aqui sobre rebeldia, que é a palavra-chave dessa lição, onde fala da rebeldia de Saul para com Deus, desobedecendo a voz do Senhor. Falamos no primeiro bloco sobre o conceito de rebeldia, que o Antigo Testamento fala da rebeldia do povo de Israel para com Deus, da rebeldia do povo de Israel com algumas autoridades que Deus colocou, como Moisés. E a igreja? A igreja, ela deve seguir esse mesmo princípio do Antigo Testamento. O cristão também, ele não deve ter a imagem de rebelde, não deve ter a imagem de opositor, de resistente. Pelo contrário, Paulo ele fala lá em Romanos capítulo 13 que devemos sim obedecer e respeitar as autoridades. Olha, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que estão aí, foram ordenadas por Deus. Deus aqui está falando não de pessoas específicas e não de sistema político específico, está falando de uma autoridade. Então, seja um governo republicano, ou um governo monárquico,
ou uma monarquia parlamentar, seja qual for. O importante é que Deus deu autoridade aos homens para governar. E nós devemos respeitar essas autoridades. Devemos ser sujeitas a essas autoridades. Da mesma forma também, na igreja, devemos submeter a autoridade do pastor. Como o pastor falou no primeiro bloco, devemos submeter a autoridade do professor, dos pais, e não ser rebelde como foi Saul. E também eu destaquei no primeiro bloco, e é claro que essa obediência às autoridades, ela tem um limite. Nós devemos sim obedecer às autoridades. A igreja do Senhor é uma igreja formada por civis obedientes às autoridades. Mas devemos obedecer às autoridades até certo ponto. A partir do momento que essas autoridades, elas questionam ou difamam os princípios cristãos, aí sim a igreja deve se posicionar. Não como rebeldes, não como opositores resistentes, não é isso? Não é dessa forma, mas obedientes aos princípios de Deus. A gente vê um caso lá em Atos capítulo 5, onde os apóstolos começam a fazer maravilhas, prodígios, usado por Deus. A Bíblia diz que vários enfermos são curados por aqueles homens, paralíticos. Em Atos capítulo 5, que fala também que até a sombra de Pedro curava, não é isso? Mas a seita dos saduceus, morrendo de inveja, eles não cometeram nenhum crime, mas por inveja aquelas autoridades fizeram um julgamento ali, prenderam aqueles homens que não fizeram nenhum crime. E de uma forma miraculosa, aqueles homens são salvos, um anjo vai até ali, liberta aqueles homens, eles voltam para o templo, voltam para as ruas, pregam o evangelho. Quando as autoridades religiosas ali, os saduceus, os fariseus, percebem que eles não estão na prisão, mandam chamá-los e diz a ele, olha, vou deixar vocês libertos. Essa foi a proposta dos fariseus e saduceus. Eu vou deixar vocês libertos, mas vocês não podem pregar o evangelho, esta doutrina. E a resposta de Pedro, tomando a voz, lá em Atos 5:29, diz, olha, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, do que às autoridades. Somos defensores da obediência às autoridades, somos sim, mas até certo ponto. A partir do momento que as autoridades elas começam a macular, começam a trazer conceitos e princípios contrários à palavra de Deus, então a igreja não pode. Nós já falamos aqui, não pode obedecer. Nós já falamos aqui sobre lições passadas, não é isso? Sobre o aborto. Um governo, nós não podemos apoiar um governo que defende o aborto, que defende a liberação da maconha, a eutanásia e tantos outros princípios que são contrários à palavra de Deus. Isso, a lição fala, o cristão deve sujeitar-se à autoridade quando a prioridade da justiça está em risco. Perdão, o cristão não deve sujeitar-se a uma autoridade quando a prioridade da justiça está em risco. Justiça aqui, o evangelho, e quando há violação dos princípios bíblicos, pastor Fábio. Então, o cristão, ele deve, sim, é um princípio bíblico, obedecer às autoridades, mas até se as autoridades começarem a macular o evangelho de Cristo, então não tem condições de nós obedecermos, né? É verdade, professor Tony, é importante. Deus estabeleceu o governo civil para colocar ordem na sociedade. Isso é muito importante. O governo civil, lá em Romanos, no capítulo 13, Pedro também fala na sua epístola, né, que as autoridades existem para a prática da justiça, para poder punir os malfeitores e honrar as pessoas de bem. Então, a autoridade ela é necessária, o governo civil é necessário para o bem comum de todos, inclusive tem aí o direito de recolher impostos para poder, através desses recursos, promover o bem comum da sociedade. Agora, a gente precisa entender que nenhum governante é perfeito.
Nenhum governante é perfeito, seja na esfera municipal, estadual, ou federal, seja do poder, autoridade do poder executivo, legislativo ou judiciário. Então, nós como cristãos, nós não podemos assim olhar para determinada autoridade e ver, já que ele não é um homem de Deus, já que ela não é uma mulher de Deus, então eu não vou obedecer, sou contra. Não é dessa forma. O crente e a igreja não está aqui na terra para fazer oposição sistemática e deliberada contra nenhum governo, como também não está aqui na terra para também obedecer acriticamente a tudo que o governo faz ou que diz. Então, nós precisamos examinar tudo e reter o que é bom. Então, a princípio, estamos aqui para obedecer todas as leis, obedecer o Estado de Direito no qual vivemos, obedecer as regras, as leis do nosso país. Porém, se o ato de obediência a alguma regra, se o ato de obediência a alguma lei nossa, isso infringir algum princípio da palavra de Deus, nós não vamos obedecer especificamente àquela lei. Nós não vamos nos submeter àquilo que fere os princípios da palavra de Deus. Não significa que tudo daquele governo é ruim, é do mal e a gente tem que ser contra tudo. Nós vamos ser seletivos de ser contra apenas aquilo que fere os princípios da palavra de Deus. Então é uma responsabilidade muito grande do cristão. O professor Tony já falou aqui, Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, sobre aquele caso em que o Sinédrio ali proibiu que os discípulos pregassem o Evangelho, falassem de Jesus, fizessem a obra de Deus. E eles disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Observe que foi uma decisão da Suprema Corte judaica proibindo. Então, do ponto de vista das leis dos homens, como diz o ditado aí, decisão judicial não se questiona, se cumpre. Mas aquela decisão judicial contra os apóstolos e contra a igreja ali, feria os princípios da palavra de Deus. O crente, ele seguia, em primeiro lugar, pela Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a constituição do céu. Nós temos dupla cidadania, a cidadania terrena e a cidadania celestial. E toda a lei, as leis, elas estão organizadas em níveis hierárquicos diferentes. Então, do ponto de vista das leis humanas, a Constituição do nosso país é a lei máxima dos homens que nos rege aqui no Brasil. Mas como nós temos dupla cidadania e a cidadania celestial ela está acima da cidadania terrena, então o crente, em primeiro lugar, ele tem a sua vida pautada pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, que é a única regra de fé e prática infalível, é a palavra de Deus. Então vamos obedecer todas as leis dos homens, desde que isso não implique em desobedecer as leis de Deus. Noutra ocasião também, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículos 19 e 20, também Pedro e João também foram proibidos de pregar o Evangelho. Pedro e João curaram um coxo ali na porta do templo, e esse mesmo Sinédrio, essa mesma Suprema Corte, ordenaram que Pedro e João parassem de ensinar no nome de Jesus, mas eles responderam para o Sinédrio: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, toda hora a igreja está sendo perseguida, desestimulada a pregar o Evangelho, querer calar a voz da igreja. Nós não podemos aceitar isso de maneira nenhuma. Nós somos um povo pacífico, obediente às leis e às autoridades, mas essa obediência não pode ser em detrimento do prejuízo da missão da igreja aqui na terra. Então, meus amados irmãos, chegamos assim ao final do segundo bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer mais um intervalo e rapidinho a gente volta para continuar o assunto da nossa lição. Continue conosco.
Amados irmãos e irmãs, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos estudando a lição de número 6, lição intitulada A Rebeldia de Saul e a Rejeição de Deus. Então falamos até aqui sobre essa questão de rebeldia, tudo isso inspirado aqui nesses episódios de Saul, que ele foi rebelde ao mandamento do Senhor e por isso Deus rejeitou Saul como rei. Essa rejeição aqui de Saul como rei. Nós vemos no primeiro livro de Samuel que teve duas ocasiões em que Saul desobedeceu a Deus e o profeta Samuel falou para Saul que por causa dessa desobediência o seu reinado estava sendo rejeitado por Deus. Isso aconteceu no capítulo 13 de 1 Samuel e também no capítulo 15 de 1 Samuel. Aqui no tópico 2 da nossa lição, que fala da rebeldia de Saul, diz que Saul era rebelde porque não cumpria a ordem divina. Então, em 1 Samuel, no capítulo 15, versículos de 1 a 3, a ordem de Deus através do profeta Samuel para o rei Saul foi a seguinte: foi a mim, Samuel disse a Saul, foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel e colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém, mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então Deus já tinha decidido exterminar os amalequitas porque a medida aí de Deus já tinha chegado no limite. Era um povo muito ímpio, era um povo muito pecaminoso, que inclusive se levantou contra o povo de Deus durante a peregrinação do povo de Deus no deserto para querer destruir o povo de Deus, e Deus chegou o dia do juízo de Deus. Deus é amor, Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus não tem prazer na morte do ímpio, porém, Deus também é juízo, Deus é fogo consumidor, e quando Deus resolve executar o seu juízo, executa mesmo. E Ele é soberano, Ele é o dono da vida, Ele é quem dá a vida e quem tira a vida, Ele é o juiz de toda a terra, Ele tem o monopólio da vida, Ele dá e tira a vida a quem Ele quiser. Então Deus resolveu punir e destruir todos aqueles amalequitas. E para isso Deus ia usar a nação de Israel sob a liderança de Saul. A forma de juízo, Deus poderia ter mandado um terremoto, descer fogo do céu, saraiva, Deus poderia ter mandado uma doença e destruir aquele povo por outros meios. Porém, Deus resolveu executar a sentença, a pena capital sobre aquele povo, através da espada dos israelitas, liderada ali pelo rei Saul. Até mesmo porque Deus queria mostrar para os israelitas que aquele povo estava sendo destruído por causa da desobediência e da impiedade daquele povo, e aquilo servia de lição, seria pedagógico para o povo de Israel, para mostrar que o salário do pecado é a morte, para que Israel não seguisse o mesmo caminho. Então, eles foram para a guerra, eles foram para a batalha, mas, infelizmente, eles não fizeram conforme Deus tinha mandado. O mandado de Deus era que tudo deveria ser destruído e banido, pois os malequitas estavam sob julgamento divino. E aqui no capítulo 15 de 1 Samuel, versículos 18 e 19, diz assim a palavra de Deus, que Saul não obedeceu à ordem divina. O Senhor o enviou a este caminho e disse: vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles, até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então foi a repreensão ali de Deus através do profeta Samuel contra Saul, porque Saul era para ter feito conforme Deus mandou.
mas lá no calor da batalha, Deus deu vitória a Israel, Deus deu vitória a Saul, mas Saul cresceu os olhos ali sobre o despojo para querer levar todo o despojo ali da guerra para ele. Então ele foi muito atraído por aqueles bens materiais e não cumpriu o mandado do Senhor. Inclusive, poupou a vida do rei Agag, que era o rei Amalequita. Então foi outro erro grave. Deus tinha dito: mate todo mundo, não é para deixar ninguém viver. E Saul trouxe o rei Agag vivo lá para Israel, não sei com qual objetivo, mas desobediência flagrante ao mandamento de Deus, à voz do Senhor, de forma que essa desobediência entristeceu a Deus. Essa desobediência fez com que Deus rejeitasse a Saul como rei, e diz aqui o tópico 2.2 da nossa lição: Deus se arrependeu em relação a Saul. Então, em 1 Samuel 15:35, diz assim: até o final de sua vida, Samuel nunca mais viu Saul, porém tinha pena de Saul. O Senhor lamentou haver constituído Saul como rei sobre Israel. Então, essa expressão, professor Tony, que Deus se arrependeu de ter colocado Saul para reinar, não é arrependimento no sentido humano de que fez uma coisa errada, que não era para ter feito isso, mas é no sentido de Deus lamentar, ficar triste com aquela obstinação e rebeldia de Saul. Exatamente. Deus se arrependeu de ter colocado, e o pastor Fábio foi muito feliz em explicar. A lição também é bem clara nisso, que esse arrepender é apenas uma mudança de relação com Saul. Saul já tinha desobedecido em outra batalha com os filisteus, e ele novamente, agora com os amalequitas também, ele desobedeceu a Deus. E a expressão que Deus se arrependeu, isso, ter colocado Saul como rei, não é que Deus errou, Deus não erra, Deus é reto, ele é reto, ele não erra, mas ele se arrependeu no sentido de que mudou a sua relação para com Saul. Agora Saul não é mais rei de Israel. Logo porque Saul, ele sempre procurava justificar. Na batalha contra os filisteus, ele justificou o seu erro. Não, Samuel, eu esperei você não veio, então eu tinha que orar. Antes de atacar os filisteus, eu tinha que orar a Deus, tinha que fazer o sacrifício, e você não apareceu. Então, ele foi impaciente, ele não soube esperar. E também aqui, contra os amalequitas, ele também justificou, ele quis justificar o seu erro. Deus, o profeta, falando para ele: Samuel, você errou, você pecou. Ele não, ele fala aqui até em 1 Samuel 15:20, Não, Samuel, ele quis dizer: Samuel, você está errado. Não tem na Bíblia assim, mas foi isso que ele quis dizer. Samuel, você está errado. Eu dei ouvido ao Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Agora, aí ele coloca culpa no povo, como Adão colocou culpa em Eva, Mas o povo tomou o despojo das ovelhas e vacas, o melhor do interdito, o melhor da pecuária dos amalequitas, para oferecer ao Senhor teu Deus julgar. Então ele quis justificar. O povo pegou o gado, o melhor do gado da pecuária dos amalequitas, e trouxe para fazer ou trazer sacrifício ao Senhor nosso Deus. Então Saul, ele quis justificar o seu erro, mas Samuel, ele fala: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer, Saul, é melhor do que sacrificar, e o atender, obedecer, é melhor que a gordura de carneiros. No versículo 23 ele continua: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, a palavra porfiar é rebelião,
contender, desobedecer. E o porfiar é como o pecado da idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, e ele também, Deus, te rejeitou a ti, para que não seja mais rei. Então, Saul, de uma forma didática, pedagógica, usando aqui a palavra do pastor Fábio, ele foi bem claro, olha, sacrifícios a Deus de animais está na lei, tá, mas a obediência a Deus deve ser o carro-chefe do sacrifício. Então eu mandei você destruir tudo, Saul, você destruiu. O povo trouxe os animais com o objetivo de oferecer sacrifício a Deus, mas não foi essa a ordem do Senhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. A gente vê isso no Salmo 40, no Salmo 40, versículo 6 e versículo 8, onde Davi diz, olha, sacrifícios e holocaustos não pedis, não reclamastes a mim, mas furastes as minhas orelhas. E no versículo 40, versículo 8, Davi continua, deleito-me em fazer a vontade do Senhor. Então, a partir do momento que o povo de Israel estava sacrificando, mas sem obedecer a Deus, então torna mera religiosidade. Iremos trabalhar este tema, iremos trabalhar esse princípio aqui da obediência contra a rebeldia no próximo bloco. Fique aí que daqui a pouco voltaremos. Voltamos com o programa EBD e Debate. Este é o último bloco. Estamos estudando a lição número 6, a rebeldia de Saul, a rejeição de Deus. Então estamos já aqui na conclusão da lição, estamos falando sobre a desobediência de Saul à voz de Deus. Deus falou através do profeta Samuel. Saul vai até os amalequitas e destrói tudo, mas tudo mesmo. Saul não destruiu tudo, trouxe o rei Agag e permitiu que o povo trouxesse parte do gado, o melhor do gado amalequita, para sacrificar ao Senhor. Essa não foi a ordem do Senhor. Samuel repreendeu ali e disse a Saul que ali foi um ato de rebeldia por parte do Senhor. Aqui na lição, quando você pode ler, diz assim, a insolência e a arrogância de Saul revelam a tentativa de ele se impor no lugar de Deus. Era como se as regras fossem dele. A forma como Saul desobedeceu a Deus e a forma como ele quis justificar seu erro é como se ele quisesse tomar o lugar de Deus. Lá no versículo abaixo, no 1 Samuel 15, logo após ele tentar justificar, depois ele dá alguns sinais de arrependimento, mas Samuel, ele volta a dizer que ele como rei não dá mais para Deus. Então Lutero, ele diz uma certa palavra, o reformador Lutero, ele diz assim, que diante da palavra, eu é que tenho que me render. Lutero dizendo, nenhum de nós jamais pode e deve querer impor nossa vontade perante as ordens de Deus. Então, no terceiro ponto da lição aí, fala que Saul, um líder sem critérios. O que é critérios? É sem regras, sem princípios básicos, sem normas. Então, ele não tinha normas. Ele, na batalha contra os filisteus, ele errou. Ele disse, não, Samuel, você não veio, eu fiz o seu trabalho aqui, adiantei. Contra os amalequitas, também ele errou. Então não tinha norma, não tinha critérios. O critério dele deveria ser o quê? A obediência à voz do Senhor. E é isso que Samuel fala. Samuel diz, você não obedeceu à voz do Senhor. Você não deu ouvidos à voz do Senhor. Não é isso? Fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. 1 Samuel 15, versículo 19. Então, Samuel lança a culpa realmente para o obreiro, para o rei, para Saul.
Então, no segundo ponto, do terceiro ponto da lição, ele destaca alguns erros de Saul, como por exemplo, ele não sabia esperar. Ele não sabia esperar. Uma das provas de que Saul não tinha critérios para a liderança era a impaciência. Ele não sabia esperar. Aqui está referindo a 1 Samuel, capítulo 13, não é isso? Quando ele não esperou a chegada de Samuel ali na batalha contra os filisteus. Porque na antiguidade, os reis que ficavam em volta a Israel, eles eram reis e sacerdotes ao mesmo tempo. Eles tinham sacerdotes, tinham também, mas o rei era rei e sacerdote. No caso de Israel, não. No caso de Israel tinha um rei e tinha o sacerdote levítico. E a lei de Moisés deixava bem claro que os reis não poderiam fazer, ou aliás, ninguém poderia fazer o serviço do sacerdote levítico. E Saul fez. Saul sabia que não era para fazer. Então, essa impaciência dele fez com que ele tomasse medidas de rebeldia, desobediência ao Senhor. Então, a falha de Saul foi em não esperar Samuel, e isso fez com que o reino dele fosse confirmado. Você pode ler lá 1 Samuel capítulo 13, ler todo o contexto, que Samuel diz, olha, o seu reino acabou, o seu reinado acabou, sua gestão acabou a partir daqui, lá em 1 Samuel capítulo 13, e Samuel é bem claro, olha, você perdeu a oportunidade de Deus confirmar a sua gestão monárquica. Você perdeu a oportunidade. Era a oportunidade de Deus confirmar. Então, a obra de Deus é preciso capacidade para esperar. Lá o Davi, ele fala, esperei com paciência no Senhor, está lá em Salmo 40, versículo 1. Deus age no momento certo em nosso favor, quando nós esperamos. E como consequência, pastor Fábio, dessa impaciência de Saul, aqui, porque nós estamos falando aqui de dois momentos de rebeldia de Saul, 1 Samuel capítulo 13 e 1 Samuel capítulo 15, dois momentos de rebeldia, né? No primeiro ponto aqui fala que ele é um líder impaciente. É verdade, Saul, ele não tinha princípios, Saul não agia por princípios, como diz aqui o nosso comentarista no tópico 3, era um líder sem critérios. Ele era um líder muito preocupado com pragmatismo, ele queria resolver. E ele foi testado por Deus, assim como nós também somos provados por Deus diariamente. Então isso serve muito de lição para nós. E Deus chama a atenção aqui que o mais importante que Deus quer de nós é a obediência. Então nós, como crentes, individualmente, como igreja, coletivamente, devemos ser obedientes à vontade de Deus, ser obedientes aos princípios da palavra de Deus. Os princípios bíblicos, eles são inegociáveis. Não há nada que a gente possa fazer que vai cobrir a nossa desobediência. Não é porque a gente faz determinadas coisas boas, várias demonstrações de amor ao próximo, que isso vai cobrir a nossa desobediência. Então, Saul, ele foi impaciente naquela batalha ali contra os filisteus. Samuel disse que esperasse por ele, não saísse à guerra antes de Samuel chegar para oferecer o sacrifício, e quando deu exatamente a hora aprazada, quando deu exatamente a hora, o dia e a hora marcada, Saul olhou no relógio e viu que Samuel não veio. Ali Saul foi muito ao pé da letra. Saul estava tomado pelas circunstâncias, o povo pressionava por um lado, reclamando e tal, os filisteus já estão aí, eles vão nos destruir, e Saul ficou meio que desesperado, confiando mais nas circunstâncias do que em Deus. Diz aqui em 1 Samuel, capítulo 13, no versículo 12, que assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então,
Saul botou culpa nas circunstâncias. E quantas pessoas também hoje não fazem assim? Mas se fosse você que estivesse no lugar dele, mas eu fiz isso, mas eu tenho um motivo. Eu fiz aquilo, mas eu tenho uma justificativa. E muitos de nós gostam de dar uma desculpa para justificar a nossa desobediência. Então tem coisas que não são aceitas de maneira nenhuma por Deus. Então essa desobediência de Saul, de não esperar o dia e a hora marcada por Samuel e de ter oferecido sacrifícios quando ele não era sacerdote, só quem podia oferecer o holocausto era o sacerdote. Saul, ele era rei. O trabalho de Saul era de reinar e governar o povo, mas de oferecer sacrifício era do sacerdote Samuel. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento do Senhor seu Deus, o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o teu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reino não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Então são dois pecados aqui de Saul que contribuíram para a sua rejeição por Deus como rei de Israel. Foi a impaciência, a impaciência para esperar, e também por ter oferecido sacrifícios, por ter oferecido holocausto, algo que era permitido somente ao sacerdote. Ele ultrapassou as suas competências, ele entrou na competência do sacerdote, e isso não era permitido. Então, meu irmão, minha irmã, nós como crentes, nós como cristãos, nós como igreja devemos ter cuidado com o pragmatismo. Às vezes o mundo nos sufoca, às vezes o mundo cobra da igreja determinados posicionamentos, cobra da igreja determinadas ações, cobra da igreja determinadas atitudes. Às vezes o mundo quer arrastar a igreja para determinadas coisas, para que a igreja fuja da sua missão e se envolva aqui na terra com coisas diferentes da missão para a qual ela foi chamada. Então devemos ter cuidado, porque assim como Deus rejeitou a Saul como rei, ele pode também rejeitar qualquer igreja que desvia das suas funções e não faz a vontade de Deus. E para concluir o assunto da nossa lição de hoje, eu quero deixar para a meditação o que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículos 26 a 27, que diz assim: porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos continuar servindo ao Senhor em obediência à palavra de Deus, porque obedecer é melhor do que cultuar. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. O debate continua na Escola Bíblica Dominical da nossa congregação, lá na nossa classe. Nós agradecemos a sua audiência, a paz do Senhor, e até o próximo programa, se Deus quiser.